Mas vamos para a palavra de Deus, capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito e por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho de Deus, Filho do homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Deus querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome, adoramos ao Senhor, engrandecemos a ti, ó Deus, porque tu és tremendo e maravilhoso. Tu és o Deus que nos vê, que nos ouve. Tu és o Deus que nos conhece, Senhor, e que faz coisas grandes, tremendas e maravilhosas. A ti, Senhor Jesus, nós tributamos toda a glória e a adoração que só compete ao Senhor. Ser propício nesta noite. Fala, Senhor, neste lugar. Fala no nosso coração. Fala na nossa vida, Senhor. Deus, alcança o coração aflito, abatido, ao coração carente de Ti nesta noite. Fala, Papai, porque bom para nós é ouvir a Tua voz. Bom para nós é receber aquilo que vem do Senhor. Alamassuda, alamai, oh, ebabamassu. Porque só o Senhor pode nos libertar, nos curar, nos alegrar, Senhor. Somente a Tua presença pode produzir em nós aquilo que nenhum ser humano pode produzir, Pai. A Tua presença é maravilhosa. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, no início desse texto, nós queremos chamar a atenção para duas coisas. A primeira é sobre a pessoa de Jesus. Jesus estava ali ensinando. Jesus estava ali ensinando. E a Bíblia diz, o versículo 17 diz, na primeira frase, que ele estava ensinando. E na última frase diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus estava num ambiente, havia uma multidão de pessoas ali em volta dele, e o poder
Pai estava sobre Jesus para curar. Me chamou a atenção essa frase, irmãos, porque quando Jesus está em um lugar, Ele está ali para fazer diferença. Ele está ali para transformar alguma coisa, porque sobre Ele repousa todo o poder de Deus. E nós precisamos então entender que em Jesus está todo o poder. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você necessita está em Jesus. Tudo que você deseja, mesmo que você não saiba, está em Jesus. Aleluia! Então, foque o seu coração, a sua mente na pessoa de Jesus, porque nele há todo o poder. Poder para transformar, poder para libertar, poder para curar. Nele está todo o poder. Naquele ambiente também, a Bíblia diz que achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Fariseus e mestres da lei. Outra coisa também que nos chama a atenção: os fariseus eram homens rigorosos no cumprimento da lei, pessoas extremamente religiosas e rigorosas. E as leis dos fariseus, elas iam além das leis de Moisés. Eles conseguiram acrescentar mais 300 regras, mais 300 leis em cima das leis de Moisés. E eles eram extremamente rigorosos. Legalista. O que é um legalista? O legalista é aquele que adora a lei. É aquele que a lei, para ele, está acima de tudo. Se ele tiver que escolher entre salvar uma alma e manter a lei, ele vai manter a lei e vai mandar a alma para o inferno. Porque para ele a lei está acima de tudo. Fariseus e mestres da lei, doutores da lei, pessoas que gastavam seu tempo, a sua vida estudando a lei. E igualmente os fariseus eram aqueles que ficavam tentando controlar tudo através da lei. E o que é interessante aqui é que esses homens saíram de todas as aldeias da Galileia, Judéia e Jerusalém. Não eram 2, 3 homens, eram muitos fariseus, muitos doutores da lei. E eles estavam ali naquele lugar. Então nós temos aqui uma multidão querendo encontrar Jesus, querendo ver Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo ser curado e liberto por Jesus. Ou talvez muitos apenas curiosos para ver esse homem que faz milagres. Nós temos aqui os fariseus, doutores da lei, uma equipe incumbida ali de verificar o que Jesus estava fazendo, incumbida de julgar se o que Jesus estava fazendo era lícito ou não, se o que Jesus estava fazendo era permissível pela lei ou não, se o que Jesus estava fazendo era correto aos olhos deles ou não. Mas nós encontramos aqui também, acima de tudo, a pessoa de Jesus. E Jesus estava ali com o único objetivo: alcançar a vida daquelas pessoas. Jesus, ele tinha e tem um único objetivo:
alcançar a vida das pessoas, alcançar o coração, de olhar para cada vida, para cada ser humano, para cada pessoa, aleluia, e oferecer o poder que restaura a alma e a vida do homem. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: não precisa de médicos sãos, mas os doentes. Da mesma forma, eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aleluia! Jesus desceu da sua glória, se fez homem. Não foi para provar para os fariseus que ele era filho de Deus, mas foi para resgatar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Entra aqui o quarto personagem, com uma equipe de pessoas, um homem paralítico, que desejava estar com Jesus. Diz o texto aqui, que vieram os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam colocá-lo diante de Jesus. Aqueles homens carregando aquele paralítico tinham um objetivo: colocá-lo diante de Jesus. Se você tem uma pessoa doente do seu lado, se você tem uma pessoa problemática, se você tem uma pessoa insuportável, o que você faz com ela? Se você tem alguém que está caído, que está doente, que está fraco, o que você faz com essa pessoa? Esses homens aqui, eles entenderam que a única coisa que eles podiam fazer com aquele paralítico era colocá-lo diante de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo o que você precisa é se colocar diante de Jesus. Missionário, você não está pregando para quem não é crente? Também. Mas eu estou pregando para mim e para você. Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas reclamações? Quais são as suas dificuldades, as suas dores, os seus problemas? O que inquieta o teu coração? O que perturba a tua alma? Só tem uma coisa que você pode fazer: se colocar diante de Jesus. Porque Ele tem todo o poder para transformar. Às vezes, a gente acha que Deus precisa transformar o outro. Senhor, não suporto o presbítero Marco. Senhor, ele me incomoda. Senhor, não tolero ele. Muda ele, Senhor. Ele tem que ser diferente. Sabe o que a gente precisa fazer? Se ele está me incomodando tanto, eu vou colocá-lo diante de Jesus. Eu vou levá-lo até Jesus. Eu vou apresentá-lo a Jesus. E na maioria das vezes Jesus vai dizer assim: você já carregou ele? E falou que os amigos ou conhecidos daquele não fizeram. O carregaram, pagaram o preço por ele. Se
frente ver isso, se esforçaram além do limite, levar aquele homem e colocá-lo diante de Jesus. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Quando nós começamos a colocar alguém diante de Jesus, muitas vezes acontece Jesus falar assim: eu vou mudar é você. Você é impaciente, você é orgulhosa, você precisa ser mais humilde. Quando você for mais humilde, mais paciente, você vai amar o presbítero Marco do jeito que ele é. Porque, irmãos, cada pessoa que Deus coloca em nossa volta, cada pessoa que Deus coloca na nossa vida, Ele coloca como um desafio que nós devemos vencer. Se você não suporta o fulano, Deus precisa trabalhar em você, porque a Bíblia diz que os mais fortes devem suportar os fracos. Então, se você não suporta, então você é um fraco. Então Deus precisa mudar você. Mas seja qual for o seu problema, seja de relacionamento, seja olha para dentro de você. Vamos parar um pouquinho aqui. Feche os seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta que você vai responder para você com toda a sinceridade do seu coração. Você e Deus. Não precisa falar para a pessoa que está do seu lado, não. De que você tem mais reclamado dentro do seu coração? Qual é a sua grande reclamação? Amém. Respondeu? Leve essa coisa diante de Jesus. Leve até a presença dele. Leve até a presença de Jesus. Porque só Ele pode mudar essa situação. Só Ele pode transformar. Só Ele pode fazer algo novo nessa situação. Porque reclamar não adianta, irmãos. Se reclamar adiantasse, o Brasil seria o maior país do mundo. Porque tudo que a gente ouve nesse país é reclamação. Reclamar não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é levar a nossa causa diante de Jesus. Porque Ele tem poder para mudar todas as coisas. Esses homens, quando eles chegaram com aquele paralítico na maca, eles perceberam que não tinha como eles chegarem até a presença de Jesus com aquele homem. Porque havia uma multidão. Já viu aquela pessoa bem famosa quando ela está num lugar assim? Fica todo mundo ali, aquela coisa, e você só consegue se ver, consegue ver de muito longe. Então pensa que aquela multidão toda ali, aquele aglomerado de pessoas, e além de precisar ir até Jesus, eles precisavam ir carregando uma maca. Devia ser aqui uma média de 4 homens carregando uma maca com outro homem deitado. Como é que a gente passa no meio dessa multidão? E aí, irmãos, vem a grande questão. Às vezes nós desistimos na primeira tentativa. Todas as vezes que nós colocamos um propósito de algo que nós queremos vencer, de uma dificuldade que nós queremos derrubar por terra, de uma luta que nós precisamos vencer, de uma causa que nós queremos ganhar diante
dificuldades. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Então não é fácil. Então você fala, mas é tão difícil, meu Deus, mas é muito difícil. Não é fácil para ninguém. Essa é a boa notícia. Não é fácil para ninguém. Sempre tudo vai ser difícil. E sempre vai ser difícil quando você tenta entrar na presença de Jesus e levar uma causa diante dele. Vai ter resistência. Às vezes a gente coloca um propósito no coração. Agora eu vou orar por isso. Todo dia eu vou orar. Vou fazer um jejum. Vou passar a vida na escola dominical. Vou ler a Bíblia. Vou mudar esse hábito na minha vida. Esse hábito errado que eu tenho aqui. Vou mudar. Todas as vezes que nós queremos tomar uma atitude que ela vai trazer sobre nós bênçãos de Deus, nós vamos encontrar resistência. Havia uma multidão ali e eles poderiam ter dito assim: não tem jeito, a gente sabe até que Jesus pode curar ele, a gente sabe que Jesus tem poder para levantar esse homem da maca, porque nós já vimos ele fazendo muitos milagres, mas não tem como chegar até lá, não tem como chegar até ele. E quantas vezes a gente está assim, irmãos? Eu sei que Jesus tem todo o poder para mudar a minha vida, mas todas as vezes que eu tento me aproximar dele, se levantam dificuldades, barreiras, resistências. Existem inimigos no mundo espiritual, os demônios são reais. Eles trabalham contra a tua vida. Eles vão fazer tudo para você desanimar de ir até a presença de Jesus. Sempre vai haver resistência. Mas esses homens não desistiram. Eles continuaram crendo. Deve haver um jeito, porque em Deus sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito.
Deus, por sua vez, vai fazer também o extraordinário. Imagina a dificuldade, irmãos, para pegar um homem paralítico e subir com ele para cima do telhado. Subir, se fosse todo mundo só, já seria difícil, né? Imagina subir com um paralítico. Esses homens podiam dizer: não tem jeito não, meu filho, tu é paralítico, vai ficar paralítico pro resto da vida. Não tem jeito não, meu filho, vamos embora para casa, porque... Mas aqueles homens creram. Vamos subir nessa parede, vamos subir nesse telhado, vamos fazer a nossa parte, porque a hora que nós estivermos na frente de Jesus, eu sei que Ele vai te curar. Vamos fazer tudo para chegar na frente dele. Até chegar lá não é fácil não. Mas a hora que a gente chegar na frente dele, oh glória! Não desista, não retroceda, não desanime. Vá até a presença de Jesus. Chegue lá. Se orou, está difícil, ora no outro dia. Orou no outro dia, está difícil, faça o jejum. Clame, ore, busque. Não desanime, porque Ele não desistiu de você. Aleluia. Desceram aquele homem pelo telhado. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquilo. Imagina você estar aqui pregando, de repente alguém descendo pelo telhado. Jesus olhou e falou, e a Bíblia diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, perdoados estão os teus pecados. Aí se levantam os escribas e fariseus: opa, vamos parar por aí, isso aqui está fora da nossa teologia, isso aqui não cabe aqui dentro das nossas leis, você não pode perdoar pecado porque você não é Deus. Veja que a visão dos fariseus, ela não era totalmente errada, porque eles viam Jesus como um homem, mas eles não conseguiam enxergar que Jesus é Deus. Então eles olhavam para Jesus como um homem e diziam: você não tem poder para perdoar pecado, só quem pode perdoar pecado é Deus. Eles estavam praticamente dizendo: 2 mais 2 é igual a 4, né? Só quem pode perdoar pecado é Deus, mas Jesus é Deus, então Jesus pode perdoar pecado, e fechou a questão. Mas eles não conseguiam enxergar que Jesus era Deus. Aí se levanta a segunda resistência, e uma resistência muito forte, porque a primeira resistência ela está do lado de fora, e quando aqueles homens estavam do lado de fora, eles pensaram: toda a dificuldade que nós vamos ter vai ser para entrar dentro da igreja e chegar diante de Jesus. Aí eles fizeram subir no telhado, fizeram aquela descida cinematográfica e pronto. Ufa, está aqui, amigo paralítico. Oh, que bom, agora você está aqui na frente de Jesus. Era tudo que a gente precisava fazer. Mas quando o paralítico estava na frente de Jesus, levantam a equipe crentona, religiosa, legalista, para dizer: não, o senhor não pode fazer isso aqui não. Não pode falar para esse homem que os pecados dele estão perdoados. Quem você pensa que é? Jesus é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Ele virou para aqueles homens e disse, e eu fico imaginando um paralítico lá, né? E agora? Imagina o paralítico, os amigos dele no meio daquela
crentes desavisados, crentes imaturos na sua fé. E às vezes, essas pessoas vão ser instrumento de resistência para que a tua bênção chegue até você. Acontece. A prova disso foi Jesus com Pedro, quando Jesus disse que ia para a cruz. Pedro: não, Senhor, tu não vai. E Jesus virou: para trás de mim, Satanás, porque tu não entendes as coisas de Deus, tu só entende as coisas que são dos homens. Nem todo mundo que está à sua volta está cheio do Espírito Santo. Nem todo mundo que está à tua volta. Às vezes a pessoa é boa, é bem intencionada, mas a palavra que sai da boca dela é uma palavra legalista. É bem intencionada, mas ela não vem do coração e do propósito de Deus. E aí você diz: eu tenho que desistir, não vai dar certo, não vai se concretizar, porque o irmão da igreja falou assim, 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 porque a irmã da igreja falou assim, assim, assim. Você precisa entender o que Jesus quer para você. Você precisa ir diante dele e ouvir da boca dele o que ele tem para você. O que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Jesus aqui, ele traz uma bênção dupla na vida daquele homem. Aquele homem foi até ali porque ele queria andar. Ele queria fisicamente andar. Ele queria sair de um estado de aleijamento, de inércia com as suas pernas. E ele queria fisicamente poder andar sem que alguém precisasse carregá-lo. Mas sempre quando nós vamos até Jesus, Jesus sempre tem muito mais do que nós pensamos. E Jesus falou: eu posso tanto perdoar pecados, quanto posso dizer para ele: levanta e anda. Mas Jesus começa pelo principal. Jesus não começa dizendo para ele: levanta e anda. Jesus começa pelo principal, pelo que é espiritual. E Jesus vira para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Alguém pode estar numa cadeira de roda, mas se essa pessoa espiritualmente estiver liberta dos seus pecados, ela mesmo sentada numa cadeira de roda, espiritualmente ela não vai estar andando, ela vai estar voando. Porque o espiritual é muito maior do que o físico. Uma pessoa pode morrer na cadeira de roda, mas se ela estiver liberta espiritualmente, ela vai voar com asas de águias no reino celestial. Mais importante do que qualquer coisa no plano físico e material é ter a nossa identidade restaurada ao nosso Senhor Jesus. Quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, essa palavra traz libertação. Ela quebra as correntes, as cadeias do mal. Ela liberta a alma, o espírito do homem. Ela rompe com as cadeias do mal que acorrentam a nossa vida. Porque o pecado, ele tem esse poder de aprisionar, de inibir a nossa vida, de impedir, de emperrar a nossa vida. E às vezes espiritualmente a gente quer andar, quer progredir, quer ver as coisas acontecendo, fluindo, mas estamos emperrados por causa do pecado que nos aprisiona.
E às vezes, e muitas vezes, no nosso coração nós queremos muito ser libertos do pecado. Nós queremos vencer esse pecado. Mas nós não conseguimos. E por isso nós precisamos do poder do Senhor, que diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta e anda. Primeiro Jesus trouxe a bênção no plano espiritual. Depois ele disse: agora levanta, toma o teu leito e anda. O problema é que nós queremos partir do material para o espiritual. Mas Jesus sempre começa do espiritual para o material. Senhor, se tu me der um emprego, eu te dou o dízimo. Nós colocamos o material primeiro. Senhor, eu te dou o dízimo, porque eu sei que tu has de suprir em glória todas as minhas necessidades. Deus quer suprir em glória as suas necessidades. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida física, terrena e material. Mas primeiro, Ele quer tocar no seu espírito, na sua alma, em quem você é dentro do seu coração. Ele quer perdoar os seus pecados, quebrar as cadeias do pecado. E eu estou falando aqui, irmãos, do pecado de um modo geral. Do pecado da inveja, da fofoca, da briga, da contenda, da maledicência, da inveja, do orgulho, da amargura, da mágoa, da murmuração. Quando a gente fala em pecado, nós só conseguimos enxergar droga, álcool, prostituição, que também são pecados. Mas Satanás tem conseguido amarrar muitas pessoas e controlá-las por esses pecados que nós dificilmente conseguimos perceber o quão nocivos eles são e o quanto eles estão amarrando a nossa vida e nos impedindo de caminhar, de correr e de voar na presença do Senhor. A palavra do Senhor em Mateus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Não desista. Não desanime. Jesus não desistiu de você. Mas missionário, eu pequei tanto, eu errei, eu me afastei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não importa. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos como a pura lã. Tudo que nós precisamos é não desistir. Tudo que nós precisamos é ir até a presença de Jesus, chegar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Deixa o resto com ele, porque ele sabe o que fazer com a tua vida. É ele quem faz. Nós não temos poder para transformar a nossa vida, irmãos. É ele quem faz todas as coisas. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Feche os seus olhos. Chegar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui.
Deixa o resto com Ele, porque Ele sabe o que fazer com a tua vida. É Ele quem faz. Nós não temos poder para transformar a nossa vida, irmãos. É Ele quem faz todas as coisas. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Feche os seus olhos. Jesus está aqui. Talvez você tenha enfrentado muitas resistências. Você disse: eu tenho tentado vencer, eu tenho tentado abandonar o pecado, eu tenho tentado buscar a Deus, eu tenho estado muito insatisfeito com essa ou com aquela pessoa, com essa ou com aquela situação. Mas hoje eu entendi que tudo que eu preciso é ir diante de Jesus, colocar minha vida diante dele, porque ninguém, nenhuma pessoa, ninguém se importa com você mais do que o Senhor Jesus. Não foi com ouro e nem prata que você foi comprado, mas você foi comprado com o sangue de Jesus. Não há nenhuma pessoa que morreu no seu lugar, que deu a sua vida por amor a você. Ninguém se importa tanto com você como o Senhor Jesus. Ninguém sabe o valor da tua alma como o Senhor sabe, porque Ele pagou o valor da tua alma. Ele pagou com o seu sangue. Ele pagou na cruz o preço da vida. Ele pagou com a sua carne sendo rasgada por cravos e espinhos e chicotes. Só Ele sabe o valor que você tem. Alama cheia, manaia cheia, mandareia cantoderai. Só Ele sabe o valor que você tem. Se pessoas te desprezam, se pessoas não acreditam, se pessoas não te dão valor, é porque elas não sabem o valor que você tem. Só Jesus sabe o valor que você tem. Oh, aleluia. Só Ele sabe o quanto custa a tua vida. E Ele já pagou o preço. Vai lá, por isso o Espírito de Cristo, Ele reclama a tua alma. O Espírito de Cristo reivindica a tua alma para Ele, porque Ele pagou um alto preço e Ele sabe o valor que você tem. Senhor querido e Deus amado, nós te adoramos nesta noite, te adoramos, porque só o Senhor sabe
sabe o valor que nós temos. Somente o Senhor. Por mais que alguém nos ame ou nos valorize, ainda é muito pouco diante do que o Senhor nos ama e nos valoriza. E ainda que alguém nos despreze profundamente, somos tomados pelo teu amor. E o desprezo do homem não pode nos afetar, porque o teu amor é tão grande, Senhor, preenche tão profundamente a nossa vida, que o desprezo dos homens não pode nos atingir. Bendito seja o teu nome. Quero apresentar as vidas diante de ti, aquelas às quais o Senhor falou nessa noite. E eu te peço, Senhor, fortalece essas pessoas hoje com fé. Fortalece o coração para que elas possam se levantar do desânimo, Senhor, se levantar da tristeza, se levantar do fracasso e da derrota, Senhor, e encontrar um caminho diante de ti. Abre os olhos para que elas vejam que há um caminho e elas encontrem esse caminho para irem diante do Senhor Jesus. Aleluia. Quebra toda resistência, quebra toda resistência, em nome de Jesus, e capacita essas pessoas a irem até a tua presença. Oh, aleluia. E aquelas que já chegaram diante de ti nessa noite, o Senhor diz: perdoados estão os teus pecados. Levanta-te e anda. Todo o peso, todo o fardo é quebrado. Você pode andar. Você é livre do poder do Espírito Santo de Deus. Nós assim oramos e cremos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Os irmãos podem se assentar.